A educação no Brasil, para um país tão grande, tão continental, assim como em Minas Gerais também, um estado com uma área geográfica muito grande, os desafios são muitos, né? E a gente vem que de 3 anos de economia com problema, a gente vem aí de uma crise sanitária que comprometeu muitos processos da educação, né? O que foi comprometido nesses últimos anos dentro da educação de uma forma geral, né? E o que precisa ser melhorado daí para frente? Foi comprometido porque já estava com muita deficiência. A questão é o que foi visto nesse período. Porque foi assim, descapsulado, foi mostrado, foi desvendado para todo mundo a qualidade da educação. Porque na BNCC já rezava a questão da educação digital. E algumas escolas estavam preparadas e outras não estavam preparadas, como até hoje não estão preparadas. Então, o foco maior é por que a educação não anda de acordo com a evolução do ser humano. Por que a educação ela está estagnada no desejo de alguém, tá? Mas não é assistido ao desejo de muitos. Ou seja, a educação ela tem que passar por um processo de aprendizagem. E o processo de aprendizagem ela tem que passar por 3 funções, né? A função conativa, que é a questão da emoção, da cognição e emoção. As funções executivas, que é a organização do processo. E a função cognitiva, que é o conhecimento. Então, fica só batendo no conteúdo, e esquece que para o sujeito ter o ato de aprender, ele precisa ser motivado. Então, ele precisa trazer esse conteúdo, sim, que também é importante, ele tem que trazer a história dele, que é fundamental, a interação socioemocional e a execução disso no social. Isso é saúde mental. Mas depois disso é que eles viram a importância da educação na questão do reflexo da saúde mental. Mas continua fazendo a mesma coisa. A pandemia continua? Pandemia não, mas o vírus continua aí? Continua. E a escola precisa renovar? Precisa, mas o que aconteceu? Quando diminuiu a contaminação, voltou-se ao mesmo padrão. E aí, a dificuldade é o quê? É comodismo? É falta de investimento? É falta de perspectiva? O que acontece que a educação ela foi idealizada de uma forma para saciar as pessoas, né? Deixar as pessoas ali escravas de qualquer processo, e ela continua. O ser humano evolui e a educação continua da mesma forma. Né? A educação de 4 paredes hoje não cabe para as nossas crianças, não cabe para os nossos adolescentes, então tem que abrir mais o leque. Pensando, então, que a pandemia, então, na verdade, em vez de ajudar, né, ela atrapalhou ainda mais porque as pessoas foram para casa, aquilo que já estava, enfim, precisando de uma evolução em termos de ensino, em termos de sala de aula, piorou. Né? O que precisa ser revisto com esse novo governo que está entrando, os novos governos que estão entrando aí? Quais aspectos principais da educação precisam ser mudados? O investimento, tanto físico como mental, né? A saúde emocional precisa ser, e também eu sempre falo que não é a formação. Porque formação, todo profissional ele é formado. Tem um formado técnico, tem um formado experiente, né? Tem um formado acadêmico, mas quando eu falo de capacitação, é gerir no sujeito a capacidade de resolver problemas. Porque dentro de um ambiente, nada acontece igualzinho. O Joãozinho não é igual ao Pedrinho e vice-versa. Então, eu tenho que saber assistir o Joãozinho, assistir o Pedrinho dentro de um universo de 40 alunos. Né? E eu não posso falar, tem 40, eu não vou assistir. Não. A metodologia tem que atender a
todos, ao Joãozinho e ao Pedrinho. Isso significa o quê? Ah, mas então vai ser de massa? Não, não é de massa. Quando eu trabalho com aprendizagem significativa, eu atendo a demanda de cada um. A questão é o processo. Como chegar essa mediação. Hoje nós não falamos de professor conteudista, hoje a gente fala de mediador. O mediador é aquele que o quê? Ajuda na descoberta das suas habilidades e fortalece as suas competências. Esse é o professor do século XXI. E não aquele que vai lá no CUSP GIS, no quadro e no GIS, não. Esse não cabe mais, sabe por quê? Porque a informação hoje é muito rápida. E a geração de hoje quer respostas muito rápidas. E se não tiver essas respostas, eles ficam acomodados no processo ou desistem do processo. Depois da pandemia, o nível de evasão que teve foi uma coisa surpreendente. Ah, mas por quê isso? Primeiro, a questão da fome, né? Saíram para trabalhar e priorizaram o trabalho ao invés da escola. Isso numa classe mais menos favorecida. Na classe mais favorecida, os meninos, os alunos descobriram uma nova forma de educar mais rápido, mais dinâmica, através das plataformas, através da interação, descoberta de outros lugares, pesquisa em outros lugares. Então, eles não querem mais a educação morna. Né? Eles querem o quê? A atividade. É atividade com registro didático de excelência. Como que é possível, Ângela, trazer a tecnologia, trazer, por exemplo, essa questão da inovação, os próprios computadores, a internet para a sala de aula? Porque é um grande desafio aí, que é a questão dos recursos, né? Tanto o governo, enfim, o federal, nas 3 esferas, não tem esse recurso, e a gente percebe que nos últimos anos já foram retirados, inclusive, recursos da área da educação. Como trazer essa tecnologia? Porque, no final das contas, o problema sobra na mão do professor. Né? Como lidar com isso na educação hoje? A educação híbrida é uma forma de educar. Né? Então, necessariamente, eu não preciso ter muitos computadores. Eu tenho que ter uma metodologia que estimule a ele a buscar esse recurso. Então, por exemplo, ele pode ter... Na nossa época, a gente tinha teleaula, lembra? Sim. Né? E a teleaula, na televisão, todo mundo assistia, Mobral na época, várias formas, e chegava. Tá? Eu fiz vários cursos do SENAC, que vinha por correspondência. Então, era uma motivação naquela época. E chegava. Então, o que está acontecendo? Hoje nós temos a coisa mais rápida. Todo mundo tem celular. Né? Hoje nós temos condição de dar um celular para cada aluno, um notebook. Então, existe condição. O que falta é o envolvimento de competência, ou seja, eu saber usar. Se eu não sei usar, a primeira coisa que eu faço é voltar para aquela metodologia antiga. Mas se eu sou estimulada, se eu sou desafiada a usar esse processo, com certeza a coisa vai caminhar. Quantas professoras se manifestaram grandes a nível de YouTube, fazendo lives, né? Os meninos fazendo trabalhos através até do WhatsApp. Então, quer dizer, tem um recurso, eu não tenho que ter coisa de primeiro mundo, não. Eu preciso ter alguma coisa onde haja um registro de comunicação. Isso é que eu preciso. Se eu tenho um WhatsApp, eu tenho a questão visual, né? Eu tenho questão de grupos, eu tenho chamada coletiva, eu tenho muitas coisas. Então, como eu vou usar isso tudo para potencializar a questão da aprendizagem? Nós precisamos saber que todo mundo aprende. Agora, se a metodologia está errada, aí é outra coisa. Nós tivemos uma perda grande aí da Magda Soares, né? É uma grande estudiosa científica da UFMG que trabalhou letramento, trouxe um tanto de registro. E o tempo todo que a Magda... Ela falou, eu errei nisso e agora eu estou consertando aquilo. Isso é sui generis. Ou seja, ela trouxe assim, todos aprendem, a questão é como eles devem aprender. Então, assim, qual a forma? O que eu faço para que isso aconteça?
E a gente vê que tem uma das últimas mudanças impostas aí pelo governo, que é a BNCC, mas a gente percebe que, como padronizar, né? Por que padronizar? Devemos padronizar. Nós estamos falando de um país muito grande, em que você tem as grandes cidades, né, as capitais, e também vem metrópoles em algumas regiões dos estados, mas você tem uma grande parte da população que está no interior. E dificilmente o ensino que se pratica numa cidade grande ou numa capital não pode ser praticado da mesma forma no interior. Não é que não pode pelos professores, mas não pode pelo processo estrutural de uma forma geral. Quer dizer, mantém-se ainda assim um padrão para o país, né? O Ministério da Educação trabalha isso. Como que isso deve ser dessa forma, ou isso pode ser revisto também pelos estados, através das secretarias estaduais e talvez até através das secretarias municipais de educação? A BNCC, ela foi construída para atender às diferenças, né? Não só as diferenças inclusivas, mas a forma de aprender. Então, como a gente tem um país muito grande, como você bem falou, tem a questão do conhecimento da regionalidade. Então, por exemplo, aqui eu falo de um jeito, em São Paulo eu falo de outro, no Rio eu falo de outro, e aí dificulta muito, porque o O para mim aqui em Minas é uma coisa, em São Paulo é o O, né? No Rio é O. Então, assim, é muita coisa. E isso traz muitas questões de comprometimento, de entendimento da língua, né? Porque a nossa língua é enorme e também é muito difícil, né? É uma das línguas mais difíceis, é a nossa. Então, hoje nós já temos um grande cientista que tem pesquisado essas mudanças de variações, que é o Dr. Fernando Capovilla. E ele descobriu que o X tem 22 variações. Então, imagina, né? Então, uma professora de Minas Gerais vai ensinar em Goiás, esse aluno vai ter dificuldade. Então, ela precisa de entender as mudanças de região para me alcançar esse meu aluno. Né? Então não pode? Pode, mas eu preciso entender a forma que eles fazem, a forma que eles produzem, para que haja aprendizagem, porque senão não há. Né? Então, a BNCC ela está pronta para as habilidades e competências. A questão é, o professor está pronto para executar a BNCC? E aí fica uma outra questão, que é, se você tem Belo Horizonte como uma capital, que tem uma forma de ensinar, que tem recursos que mantêm a economia da cidade, e aí você vai para o sul de Minas, onde a agricultura é a base, como várias cidades na divisa com São Paulo, que produz, por exemplo, a questão do morango, né? E os alunos só conhecem a atividade da vida com o morango. Quer dizer, não dá para falar da mesma matemática do aluno de BH com esse aluno. Seria por aí o caminho, e o professor está ciente disso, inclusive dentro da própria BNCC. Isso mesmo. Ele precisa de saber da história. Isso é o conhecimento da natureza que está na BNCC. Então, eu preciso de saber o ambiente, como esse ambiente. Porque antes o aluno é como se fosse uma tábua rasa. Então, entrava e ele não sabia nada. A escola que ia salvar ele. Mas não existe. Eu tenho a primeira educação estruturante é família. E eu não venho sem saber nada. Só que quando eu chego na escola, parece que eu não sei de mais nada, né? E aí a escola que faz isso, a escola que faz aquilo, não tem isso. Quando eu entro na escola, eu tenho que ser valorizado enquanto a minha história de vida. Né? Aí sim eu tenho aprendizagem. Eu vou valorizar o papai do Pedrinho, a mamãe do Joaquim, né? Da onde que eles vieram, o que eles têm de diferente, nome, sobrenome, coletividade, ação social, socioemocional, tudo isso eu preciso de entender através da história. Através da anamnese, através do conhecimento. Mas se eu acredito que a escola vai fazer isso tudo, então é como se eu falasse com a família: você não presta, não serve para nada, e aí a família só vai ser chamada quando o aluno dá problema. Aí tem história, né? Aí eu vou saber da história. E não é isso que a BNCC quer trazer, não. E quando a gente fala de uma educação mais próxima do cotidiano do aluno, da realidade dos estudantes, e entra alguns elementos que fazem uma triangulação aí, né? Porque você tem a escola, ou o professor, né? Você tem o aluno, mas você tem a família.
como não perder essa família? Porque a gente está observando que nos últimos anos essa família está mudando. Não mudando só as relações familiares, mas mudando também o processo de educação dessa família, em que pais estão trabalhando mais. E muitas vezes a gente percebe que a educação, não só a educação conteúdo, conhecimento, mas a educação, muitas vezes a própria educação sexual, a própria educação como pessoa, ética, ela acaba sendo relegada para a escola. Quer dizer, como que a família pode perceber esse processo, se entender no meio desse processo e assumir o seu papel, né? Contribuindo para a educação e para o aprendizado do estudante ser melhor. A escola, a instituição escolar, ela tem que entender que a família é fundamental. Primeiro, respeitando a história do sujeito. Segundo, que a família tem que participar do processo pedagógico, porque senão não tem parceria. Então, eu preciso que a família esteja lá, tanto para a nota ruim como para a nota boa. Eu não tenho que chamar só a família para falar que o filho de fulano de tal não está bem, se ele é isso, se ele faz aquilo, outro, né? Ou então para bater palma para os outros. Não. Eu preciso de ter associações de pais, comunidades de pais, ações com esses pais, os pais irem contar a sua história de vida, valorizar essa parceria. Não existe parceria só para falar como foi o bimestre, não. Existe uma parceria para que essa história entre na prática pedagógica da criança. Então, tem que ter escola de pais, tem que ter associações de pais, tem que ter movimentos estudantis para que a família participe. Não é só falar, não. Então, assim, as escolas particulares, as privadas, elas, como necessitam muito da família, elas inovam muitas coisas para trazer família. Então, festa da família, festa disso, aquilo outro. Mas só fica na festa. Mas o que esses pais estão fazendo para um memorial pedagógico dessa instituição e das crianças? É muito pouco. Nas escolas públicas, né, a família não é muito considerada. Por quê? Você não precisa de clientela já se faz, né? É público, então já se faz. Então, nem se chama os pais. E o discurso é sempre esse. Não adianta chamar, porque eles nunca vêm. Mas se tivesse uma motivação, vem. Uma vez eu estava fazendo uma consultoria numa escola e a diretora falou, eles não vêm. Aí o que eu comecei a pedir? Eu fui em torno e pedia geladeira, pedia isso, pedia aquilo outro, e os comerciantes começaram a dar cesta, perfume, e aí a gente colocava lá, encontro da família, escola de pais, primeiro dia, sorteio de geladeira. Enchia. Mas eles foram por causa da geladeira, mas ouviram. Esperaram até o final, porque era uma geladeira para 300 pais que estavam ali, né? Quando deu menos pais, deu 70 pais. Isso é muito. Porque o pai, ele é o divulgador. Então, eles divulgavam, quando é que vai ter a outra? Cesta básica, o lanche sempre era muito gostoso. Então, assim, eu preciso de motivar. Se isso é uma forma de motivar, vamos motivar. Agora, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trazer esses pais para a escola, fazer essa parceria para o quê? Que a história deles seja respeitada. Então, não adianta eu falar da matemática do português. Não, eu tenho que falar como educar os filhos, né? Com satisfação e sem culpa, como falar com o filho no momento de crise. Então, eu preciso dar esse manual, né? Consciência para eles, porque ninguém nasce com manual, mas se faz no exemplo. Se eu não trabalhar o exemplo com eles, quem vai dar? E quando você cita esses exemplos, Ângela, isso acaba mudando, ou, enfim, as prefeituras e a própria comunidade escolar pode perceber que são situações que precisam ser trabalhadas localmente. Não adianta eu importar um exemplo de uma cidade ou me espelhar numa situação numa capital, quando, na verdade, a minha realidade econômica, tanto social quanto financeira, e essa questão de simplesmente só reclamar, né, ou só se lamentar daquilo que acontece na região e não pensar que eu posso
buscar novas formas ou até mesmo inovar. E nesse momento a pandemia ela trouxe aí vários exemplos de inovação entre os professores e os próprios colégios, né? Mudaram muito para ajudar nesse processo aí. Muitos professores passaram a, enfim, a visitar alunos, a fazer trabalhos via internet e de outras formas. Por quê? Porque os alunos não estavam mais dentro do espaço físico da sala de aula. Quer dizer, o caminho seria esse? Isso é uma tendência? Isso é uma nova mudança dentro do mundo da educação? Essa é a educação do século XXI. É a educação da problematização, ou seja, resolver problemas e conflitos. O que nós estamos tendo de mais difícil é que hoje, que os pais trabalham muito, eles não estão permitindo que os filhos se frustrem, né? E frustração é crescimento, é maturidade. Eu preciso receber ou não para me saber como que vai dar, né? A gente tem que lembrar muito, eu sempre falo nas minhas palestras a questão da Cinderela, né? A Cinderela estava lá e a madrasta acabando com ela e ela sendo tratada como empregada, sendo a dona da casa, né? Isso é a educação do século XXI, né? Os alunos sendo tratados, alunos e professores sendo tratados como empregados, sendo dono da casa. Mas quando a madrasta resolveu perguntar para o espelho, né? Todo dia ela ia perguntar: espelho, espelho meu, diga quem é mais bonita do que eu. Não existe. Ela estava tranquila, continuava escravizando Cinderela, valorizando as filhas e tudo bem. Um dia o espelho falou que a Cinderela cresceu, que essa educação agora, Cinderela cresceu. E aí ela passou a ser a mais bonita do reino. E o espelho não mentia, falou: olha, existe sim Cinderela. O que ela virou? De madrasta, ela virou bruxa, não é isso? E de bruxa ela virou perseguidora e assassina. Então, se eu não sei lidar com a frustração, se eu não sei lidar com o não, eu me torno o quê? Uma coisa muito ruim. E é isso que está acontecendo. Os pais estão preparando os filhos só para ouvir sim, 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 sim. Né? Chora, toma celular. Não precisa chorar, não. Ah, mas eu fico tão pouco tempo com ele. Fica o essencial. Né? Isso que a gente tem que entender. Então, não tem culpa, você fica o essencial. Mas a frustração é necessária para mim produzir seres humanos sociáveis e não sociopatas. Porque o sociopata que permite tudo, que quer fazer tudo, né? Então, nós estamos nessa educação da escravidão, né? E quando a Cinderela crescer, aí esse meio vai ficar ruim. Qual que é isso? Voltar à repressão, né? Faz isso, você vai ganhar 0, aquela questão do conteúdo mais forte. Só que a Cinderela, ela casou com o príncipe, restituiu tudo que tinha através de um quê? Do sapatinho. Não é isso? E esse sapato é o caminho. Então, é esse caminhar que nós precisamos ter nessa educação do século XXI. Nesses exemplos que você usou das madrastas, que aí você entrou aí com a Cinderela, e então um pouco da Branca de Neve também, Isso. que é aquela história do espelho, né? E da Cinderela, que vem com o sapatinho. Quer dizer, a gente não percebe mais famílias tão proativas. E na educação pública, talvez um pouco mais complicado, porque o grande desafio é, boa parte das famílias é conduzida somente pela mãe, né? Não se tem o pai aí. Como que os pais devem observar? Por exemplo, se eu vou escolher uma escola, vamos falar, né, para 2 caminhos. Para quem vai escolher o colégio particular para os filhos, o que ele deve observar? E para os pais que estão com os filhos na escola pública. Quer dizer, eu não sou obrigado a aceitar, como, né, a Cinderela e a Branca de Neve faziam, mas eu posso também discutir, questionar. Então, o que eles devem observar? E quando questionar aonde, com quem, quais devem ser os caminhos aí para que essa educação tenha mais qualidade? Nós precisamos de entender que criança e adolescente não tem regulação, tá? Emocional. Regulação o quê? É o certo ou errado. Eles não têm isso. Então, eles precisam de um adulto
que esteja acompanhando para que eles saibam o caminho que eles devem seguir. Então, esse pai, essa mãe tem que ser o adulto da história. Você não pode deixar o seu filho escolher. Né? Ah, não, ele não gostou dessa escola, vou levar para outra. Não, a questão não é essa. Por que você não gostou da escola? Você tem que arguir, porque o adulto é você. Então não adianta depois você queixar. Ah, porque ele mudou de várias escolas, porque ele não se adaptou. Que adaptação é essa? Né? Qual que é o processo da escola? Porque quando eu escolho uma escola para o meu filho, a primeira coisa, eu quero ver o objetivo de vida que eu tenho para o meu filho. Olha, eu quero meu filho em tal patamar. Essa escola vai atender? Não, então não é escola para o meu filho. Né? Porque você é adulto, você que tem que saber isso. A criança não. A criança chega lá, viu um balanço lá. Tá, gostei do balanço. Aquele balanço, como ele não tem essa flexibilidade, como ele não tem essa regulação, ele vai brincar com o balanço uma semana, daqui uma semana ele não quer mais. E aí, vai mudar de escola? Ah, não gostei mais não. Tá? Então, essa falta de registro de lei, ela é muito importante. O adulto tem que se mostrar dentro da regulação, dentro da flexibilidade, dentro da acolhida, que é a questão do afeto, e do direcionamento, que é a questão de maturidade. Porque, senão, vão ser várias crianças escolhendo um lugarzinho para ficar. E aí não dá. Tanto na pública, tanto na privada, tá? Aí você me pergunta assim, mas a pública, eles já estão fadados aí, assim, olha, eles vão olhar qual que está mais perto da sua casa, qual que está o IDEB dessa escola, né? O nível dos professores, o que já tem programado, tem tudo isso. Então, hoje nós temos um universo muito claro, muito expansivo, né? Nesse aspecto. Então, hoje, a escola que mais aprova crianças no ITA, né, alunos no ITA, em medicina, é o Colégio Militar do Exército. E é público, federal. Então, porque lá tem o quê? Disciplina, organização, né? Tem história dos pais lá. Então, tem tudo isso. Não é que a educação militar é mais acessível, não é isso. Eu gosto da educação militar, acho válido, gosto também de vários tipos de registro de educação, piagetiana, né? Mas a questão onde valoriza o posicionamento, né, da função de lei, função paterna, registro da família, conhecimento, flexibilidade e organização e processo, essa é a melhor educação. Muitas vezes a gente percebe que esse mito ainda se mantém, essa questão de que a escola pública, a educação pública, ela é ruim, ela é inferior à educação privada, ou ela é pior, ou que os professores da escola pública são piores, entre aspas, aí, do que os professores, por exemplo, da escola particular. Quer dizer, esse mito persiste, isso já caiu por terra há muito tempo, porque muita gente, algumas famílias, inclusive famílias mais simples, mas que se esforçam para colocar o filho no colégio. Ou seja, o simples fato de pagar uma escola não garante, né? Imagino que não vá garantir uma melhor educação para ele. Né? Quer dizer, como que a gente desmitifica isso e as famílias podem realmente levar seus filhos para uma educação de melhor qualidade? Ainda existe, tá? Tanto é que quando alguém da escola pública passa em medicina, sai lá, fulano da escola pública passou em medicina. Então, isso existe, isso é cultural, tá? E não vai mudar tão cedo. Enquanto a escola pública não se manifestar enquanto excelência, com certeza, né? E a gente tem que lembrar que a escola privada a gente paga, a escola pública também é paga com impostos. Todo mundo que paga imposto paga a escola pública. Né? Então, mas precisa de entender, a questão da gratuidade, ela prejudica muito o sistema de interação, né? É gratuito, então não vou valorizar, né? Mas não é gratuito, você está ali contribuindo para essa escola, né? Então, a gente precisa de entender que tudo é pago, e se é pago, vamos valorizar.
Os pais, então, devem ou deveriam ter uma participação maior nesse processo. Até mesmo de cobrança. Não só de entregar o filho para a escola achando que ele vai ser devolvido pronto, mas até de cobrar dessa própria escola uma participação ou uma inovação e até mesmo um amadurecimento em termos de ensino, de projetos, de formas de mostrar, de passar conteúdo e de envolver essa criança no processo de aprendizagem. Mas a questão assim, os professores estão tão cansados, Edmilson, de só ficar no começo, começa e não termina. Começa e não termina. Sai um governo, entra outro, muda tudo de novo. Então, é um eterno recomeço. Isso é muito cansativo, né? Porque vamos inovar? Vamos. Mas vamos juntar esforços, vamos buscar pesquisadores, pessoas que têm a pesquisa mesmo, mas não. Né? Então, aí se perde. Então, assim, até o próximo governo é assim. Depois do outro governo muda tudo por causa dos interesses. Mas o maior interesse é o interesse da nova geração. Porque essa nova geração ela vai ter uma importância muito grande no cenário mundial. Porque é o tempo de muitas reformas, de muitas mudanças, de muitos impactos em muitas áreas. Qual é o recado que fica, ou a dica que fica para quem quer acompanhar essa nova educação, que é realmente uma educação que tem um resultado? O que está vindo por aí, como que a sociedade de uma forma geral, e os pais, claro, podem contribuir para que isso seja alcançado? Conhecimento. Conhecimento liberta. Porque quando eu tenho conhecimento, eu sei em que investir, o que exigir e como participar. Se eu não tenho conhecimento, eu fico à deriva. Então, eu preciso de saber em qual lugar eu estou. Então, conhecimento desse ambiente é de suma importância. A metodologia do ensino, o que essa escola faz, tá? Isso é de suma importância. Qual a clientela dessa escola? Tá? Porque você tem que saber também qual a clientela, qual é o universo desses professores, formação, etc. e tal, se há uma interação grande com outras escolas também, pesquisa, desenvolvimento, né, de atividades, isso tudo é fundamental. E quantas vezes esses pais participam dessa escola? E se meu filho tiver um problema, né, inclusivo, como que ele vai ser atendido? Vai ter condição para ele ou não? Porque tem muitos que estão na escola há muito tempo e descobrem lá dentro, a própria escola descobre que tem alguma dificuldade. E tem muitos que os pais colocam na escola porque médicos pediram para socializar e muitas vezes tem um problema maior, achando que a escola vai curar autismo, que a escola vai curar isso. Não, a escola não cura nada disso, né? É uma equipe multidisciplinar unida que vai mudar esse processo. O que nós precisamos de entender que a BNCC vem com registro de autoconhecimento, né, do ser humano, do ambiente, da natureza, a era digital, as habilidades e competências e o registro desse homem para o futuro. Isso é que é fundamental. O que eu vou ser no futuro? Antigamente, perguntam, o que você vai ser quando você crescer? Não é isso? Aí a gente fala, médico, advogado, engenheiro, isso, aquilo. Ou seja, a profissão do momento. Hoje, você pergunta, né? O que você quer ser quando você crescer? Eles já falam assim, grande. Por quê? Eles estão vivendo a época, não, eu vou ser youtuber, eu vou ser web designer, eu vou ser isso, as profissões do futuro. E muitos, hoje, não ficam numa instituição até aposentar, né? A gente fica 25 anos, aposenta e isso, não. Eles querem novidade. Ou seja, a empresa tal me ofereceu uma outra posição, eu estou saindo. Tá? Então, isso que é o futuro. Esse é o futuro. É dinâmica mesmo. É a problematização. Eu não vou ficar ali. Não posso sair porque o meu trabalho é isso. E se eu não conseguir? Não, eles vão. Por que hoje o Uber faz tanto sucesso? Porque na nossa época, comprar o carro era o sonho. Hoje, esse registro, você já sabe. Se eu andar de Uber tanto tempo, eu vou economizar o dinheiro para eu comprar o carro. Né? Então, o dinheiro investido no CDB, no Serananá, qualquer outro lugar,
a Senic, né? A taxa Senic, eles gostam muito disso, de investir na bolsa, né? Que é hoje o perfil dessa geração. Eles vão andar de Uber, porque é muito mais rápido, né? Eles não vão ter um carro parado. Apartamento, eles descobriram que alugar é melhor. Se tiver, eles estão alugando, né? Então, assim, tudo hoje é muito, não é simplista, é futurista, né? Na nossa época tinha a família Jackson, né? Que hoje a gente está vivendo isso, a família Jackson. Mas isso é realidade. Ó, eu tenho um computador na mão que eu faço tudo. Eu não preciso ir no banco, né? Antes a gente ficar na fila para receber. Eu sou da época que a gente ficava como é que chamava? Aqui na Praça da Liberdade para receber ali Minas o salário. Caixa. Minas Caixa não, mas era aquele banco, o Banco de Minas. Isso, mas antes dele, a gente recebia dentro da Corregedoria do Estado. Então, ali fazia uma fila enorme, e aí a gente recebia o contra-cheque, o dinheiro em natura mesmo. E a gente tinha aquele tanto de bolo, né? E a gente, quando entrava no Estado, a gente ficava 3 anos sem receber. Às vezes até 5 sem receber. E a pessoa fala assim, não, eu vou ficar aqui que é poupança. E eram professores que estavam ali, não faltavam, estavam ali sempre. Então, você olha para você ver o universo. Hoje, né, os nossos meninos hoje não conhecem telefone, né, de discar. Então, são essas as realidades. Hoje é tudo muito dinâmico. Antes a gente está lá, vamos ligar para a mamãe. Então, e se vai, e volta. Agora eu faço tchuf. Ou então eu falo assim, ligar para a mamãe. Acabou. Né? Os carros hoje, agora vai sair o carro com água do mar. Né? O carro híbrido, energia. Então, assim, esse é o futuro. Então, o futuro não é profissão. O futuro é o que eu vou fazer com o que eu aprendi na vida. Isso é que é a educação do século XXI. E dentro desse grupo multidisciplinar que você disse, né, agora há pouco, em que cada um tem a sua parte, eu tenho a minha, você que está nos assistindo, nos ouvindo, tem a sua. Quer dizer, os pais, os estudantes, porque todo mundo faz, né, parte desse processo que se complementa e de que nós precisamos entender que nós temos uma função a desempenhar. Não dá para nos acomodarmos, nem dá para achar que é o outro que tem que cumprir o papel dele sozinho, porque a escola e o professor não vai fazer o papel dele sozinho, e todos nós temos um papel a desempenhar. E como você disse também há pouco, quer dizer, todo mundo precisa ter esse conhecimento até para cobrar do outro aquilo que não está sendo feito. Porque mesmo na escola pública existe o pagamento, como existe na escola privada. Isso mesmo. Tem um filme muito interessante que é William Kings William, que é o pai da Serena, né? E da... Como é que chama? Outra Serena e daquelas jogadoras de tênis. Eu sei que tem a Serena Williams, mas a não sei o nome da Williams outra. E a Venus. São as duas. E o pai dela acreditava tanto, né, que ele motivava. Aqui vão sair duas atletas famosas, aqui vai ter uma engenheira, aqui vai ter isso, aqui vai ter uma médica. E aconteceu. Por quê? Ele tem um plano. Ele falou assim, eu tenho um plano. Então, essa questão do planejamento é de suma importância para mim saber meu objetivo. Quem não tem planejamento não tem objetivo. Então, ele sempre falava assim, eu tenho um plano para vocês. Você vai ser isso, você vai ser aquilo, você aquilo. E ele treinou tantas meninas que elas são invencíveis. Elas nem jogam mais porque elas são invencíveis, né? E ele venceu contra a questão da cor, etc e tal. Então, é muito interessante vocês assistirem esse filme para entender a questão da educação, a importância da família e da valorização desses pais sobre as habilidades e competências dos seus filhos. Aí, o que os pais veem, os filhos veem. Isso é muito, muito bom, tá? E quando os dois se conectam, todo mundo que está ao redor também se conecta com o que a gente está pensando. Isso não é arrogância, isso chama autoestima. Num processo de flexibilização e de liberdade de escolha, né? Não que o pai tenha planejado e que os filhos foram obrigados a se enquadrarem, porque há uma diferença clara aí, né?
Há uma diferença. Mas dentro do planejamento dele, todas, porque ele poderia colocar 5 filhas para poder no basquete. Não, ele viu 2. As 2 foram para o basquete. Uma era o perfil para ser advogada, a outra era o perfil para ser médica. E ele foi colocando, você vai estudar aqui, você vai... E ele foi vendo o perfil. Esse é o planejamento. Acontece muito, Edmilson, que a gente quer dar comida, quer dar roupa, quer dar tudo e esquece de ver o perfil. Qual que é o perfil do filho? Não, meu filho tem um perfil tal, ele vai dar bem para isso. E aí, isso é que é BNCC. Eu já começar a estimulá-lo para isso, para esse futuro. Porque com o meu perfil, eu vou amar o que eu faço. Né? Antes, perguntar o que você ia ser. Aí minha mãe fala, você vai ser professora, tem que ser professora. Né? E a gente tinha que ser, porque era profissão espera marido, etc e tal, aquela coisa toda. Né? Mas depois de passar da escola técnica no magistério, o que você vai ser? A faculdade. Ou você fazia faculdade ou ficava no magistério, casava, ia criar filho. Aí o outro curso era pedagogia. Tinha que fazer pedagogia. Mas você vai fazer psicologia? Não, psicologia não é para mulher, não. Não, porque isso, que aquilo, porque psicologia mexe muito, você vai revirar. Né? Porque conhecimento da mente. Então, durante muito tempo, a psicologia era uma ciência do desconforto. Hoje, não, né? Já tem um tempo que não é. Então, o que a gente precisa saber é o futuro, o que nós vamos produzir no futuro. E, para isso, eu tenho que ter o conhecimento do perfil do meu filho e o perfil do meu aluno. Fica uma pergunta para você que está nos assistindo e para você que está nos ouvindo. E o seu futuro? Quer seja o seu, pessoa física, ou você que tem família, para os filhos. Vamos pensar sobre isso. É um bom questionamento.